Nicolau Maquiavel, um florentino italiano, nascido e criado na Itália fragmentada do século XV, escreveu uma obra que até hoje tem grande valia no conhecimento da realidade do que é a política. A obra que eu falo é O Príncipe, muito comentada, muito debatida, muito pesquisada, nem tanto lida. No Príncipe, Maquiavel, Nicola Machiavelli, o nosso Nicolau Maquiavel, faz um relato de anos de experiência e de relacionamento com grandes pessoas, com grandes nomes do poder da época. Ele foi historiador, foi um dos primeiros cientistas políticos, se assim pudermos utilizar este termo, já para aquela época. Estava no Quattrocento, numa época de pleno vigor do Renascimento italiano e do humanismo na Europa, e teve atuação como chanceler, ou seja, ele era um diplomata, e como diplomata ele viajou por vários países e por várias repúblicas ou estados, cidades-estado de uma Itália, como já falei anteriormente, fragmentada. E ao longo do tempo ele foi vendo que a política era bem mais suja, entre aspas, era bem mais realista, era bem mais dura do que alguns historiadores e alguns literatos contavam em seus romances, em suas narrativas. Maquiavel trouxe no Príncipe o realismo, a crueza e a nudez da verdadeira política. Nessa política do século XV, Maquiavel identificou que o príncipe, e aí você pode trocar essa palavra por outras, como rei, imperador, líder, presidente, enfim, essa palavra ou essa posição de poder do príncipe pode ser ainda utilizada hoje com outras terminologias para entender o fenômeno daquilo que ele disse que era a ética da política. A relação entre ética e política já foi muito debatida, hoje anda um pouco esquecida, mas para Maquiavel havia duas formas e dois modelos de ética naquela época que ele observou na política. Uma ética cristã, que dizia que você devia ser bom, justo, correto e deveria cumprir as normas, as leis, ser temente a Deus, e ali você tem a figura de um bom soberano, de alguém que faz o bem para a coletividade, pensa no bem comum. E uma outra ética que era, na verdade, a ética que era aplicada à política da época e que até hoje é aplicada, que é uma ética utilitarista, não cristã, que não segue a moralidade cristã, as normas morais que impedem o soberano de fazer o mal. Não, para ele, para Maquiavel, o que havia de fato na política era justamente essa ética ou essa moral de caráter utilitário. Então, para isso e por isso, ele descreve na sua obra prima, O Príncipe, que o político poderia mentir quando deveria falar a verdade, ele poderia omitir, poderia fazer uso de tropas, de forças militares para impor a sua vontade aos comandados, aos súditos. O príncipe poderia ser cruel, o príncipe poderia às vezes passar por cima das leis para chegar ao seu intento. Daí a clássica expressão, os fins justificam os meios, que não é muito bem isso que é colocado ipsiliteris na obra, mas que é uma leitura que se pode fazer dessa ética utilitarista ou dessa moral utilitarista que é verificada na política real daquela época, estudada e analisada pelo olhar de Maquiavel. A obra é muito importante porque nos mostra que até hoje a política é esse jogo de poder, é a tentativa de você manter o Estado
de dar continuidade à existência do Estado de forma minimamente estável, abrindo mão, fazendo uso, na verdade, de artimanhas, artifícios para que esse poder seja exercido. E no uso desses artifícios você pode burlar a lei, você pode passar por cima de princípios e valores para atingir aquilo que é de interesse do governante, de interesse do monarca, do rei, do príncipe. A política hoje ainda pode ser lida com essa ótica maquiaveliana. E isso mostra que, apesar da história ter nos dado décadas e séculos que passaram, ainda hoje o jogo do poder e a forma de fazer política não mudou tanto, não evoluiu tanto, em que pese algumas modificações nesse jogo, a essência da política continua a ser baseada nessas artimanhas, nesse jogo sujo, nessas coisas não tão óbvias que ficam por vezes debaixo do tapete, que nem todo mundo vê, mas que no final das contas é o que vai dizer o que prevalece, qual poder prevalece, qual vontade prevalece. A vontade do Estado, as razões de Estado que foram explicitadas na obra O Príncipe de Maquiavel, que eu recomendo a leitura para aqueles que gostam de filosofia. Era esse o nosso podcast de hoje, o nosso vídeo, apresentando um pouco dessa obra que eu recomendo a leitura, O Príncipe de Nicolau Maquiavel.